Eu jamais vou transferir para os meninos da Vila a responsabilidade de carregar a emoção e o sentimento de toda uma nação, da nação santista. Não cabe a eles limpar a barra, digamos assim, do time principal que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas vamos combinar que a Copinha, ela é o que abre a temporada brasileira, é a competição que abre a temporada brasileira. E depois das festas, das férias de muita gente, do recesso do futebol profissional, todo mundo se diverte com a Copinha. Transmissão por TV a cabo, às vezes por TV aberta, agora com as plataformas, né? Também fazendo as suas transmissões, enfim. Tinha 250 mil pessoas, havia 250 mil pessoas assistindo Santos e Remo na noite desta quarta-feira pela Cazé TV. Então, começar bem a Copinha é sempre legal, sempre bom, faz bem para a alma do torcedor, especialmente depois do que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza na Vila Belmiro. Uma coisa não apaga a outra, tem relação nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas quando o Santos tomou o gol numa falha do Thiago Balieiro, um gol normal, tá? Um gol comum, nada de extraordinário, não há motivo ali para empolgações mil e tal. Não acontece, o zagueiro foi dominar, o campo não estava bom, quantos e quantos zagueiros já não fizeram isso, né? O Santos tomou o gol e aí veio aquele sentimento, né? E começamos mal, vai começar tudo outra vez, a maldição continua, né? Eu vi manifestações online nesse sentido. E ainda bem que o Santos virou o jogo, ganhou e tirou um pouco desse sentimento amargo, né? De ser uma instituição que nos últimos tempos só sabia o que era derrota. Porque depois do Campeonato Brasileiro ainda teve jogos do futebol feminino em que o Santos caiu, né? Teve lá um fim de temporada do futebol feminino que o Santos não caiu, né? Óbvio, deixa eu explicar direitinho. Caiu nas competições, não classificou, perdeu, enfim. Então é bom começar o ano ganhando, mesmo que seja com os times da categoria de base. Especialmente numa noite em que um centroavante que tem muita garra, que tem muita vontade, que se não tem a técnica do compatriota dele, o Miguelito, o Enzo, é um rapaz que se dedica em campo, que é forte, é bom no jogo aéreo, não é um talento, não é um primor técnico, ninguém está dizendo aqui que ele é o novo Van Basten, nada disso. Mas é o tipo de jogador útil, aquele que se você souber acionar como ele foi acionado, ele vai poder dentro da área brigar e fazer os gols da vitória, como fez. Então, apesar de tudo que aconteceu na véspera da partida, da história do Rodrigo César, da dificuldade que o Santos teve para jogar, venceu. Isso era o mais importante. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver chegando ali pelas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, também peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, o joinha, que ajuda muito o nosso trabalho a ser mais reconhecido aqui no YouTube. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Muito bem, vamos tentar criar uma linha do tempo aqui, mas antes de falar do jogo da Copinha, só um parênteses, né? Nesta quarta-feira, teve a confirmação da venda do John, confirmação da venda do Pirani, confirmação da venda do Marcos Leonardo, né? O Santos... As pessoas me mandaram a nota e tem colega também nas redes sociais falando, olha, o Benfica está dizendo que pagou só 18 milhões. Eu quero crer porque a nota não é clara.
ela não é explicativa, a nota do Benfica. Na nota do Santos, a única coisa que está clara é que ninguém desejou boa sorte ao atleta na sequência da carreira. Não sei se vocês perceberam isso, a nota do Santos não dá boa sorte e nem vai ter vídeo da Santos TV se despedindo do Marcos Leonardo, não. Aliás, nem pode, né? Porque todos esses caras que caíram com o clube, eles entraram para a história negativamente. Tem uns que sobraram aí que vão tentar limpar a barra. Mas, por hora, quem sair agora não tem que ter festinha nenhuma, não. Enfim, a nota do Santos só diz isso. E a do Benfica fala lá dos 18 milhões de euros, fala dos outros 10% que o Santos vai ter direito, enfim. Mas não fala que é 18% para dividir 70% e 70% para o Santos e 30% para alguém. Eles disseram que pagaram 18 milhões. Eu entendi o presidente do Santos dizer que 18 milhões era que o Santos receberia pela negociação, ou no mínimo 15, porque foi aquilo que estava pré-estabelecido no acordo entre o Santos e o staff do jogador. Então eu espero realmente que isso depois seja esclarecido, já que o Benfica tornou público o valor que pagou na negociação. E na noite em que o Marcos Leonardo se foi, né, aliás, fizeram lá uma divulgação dele meio esquisita, né? Eu não achei muito bonito aquilo lá, não, lá do Benfica, mas enfim, isso é problema deles, não é problema nosso. Aliás, teve uma outra despedida também, né? O Maxi Silveira foi também embora, foi para o Peñarol. Foi anunciado no Peñarol do Uruguai, vai voltar lá para o país dele. Na noite em que o Marcos Leonardo se foi, o Santos teve aí o Enzo sendo o responsável pela virada do Santos, mas não só ele, né? Podia ter sido mais fácil. A situação do gramado não foi boa, porque quem cria sempre acaba sendo mais prejudicado, porque o Remo correu muito, bateu muito, né? Arrepiou demais no jogo. Achou um gol, né, no contra-ataque, uma bola que o Thiago Balheiro se embananou tudo, e eu acho injusto, porque o Thiago ele já fez boas partidas no Sub-20, quem acompanha o Sub-20 já viu, ele é um zagueiro alto, ele tem velocidade, ele tem boa recuperação, ele fez gol na Copinha do ano passado, lembram, contra o Fortaleza, aquele jogo que o Santos virou no finalzinho? Então, é menino como qualquer outro, vai errar e vai aprender, né? O Miguelito, que é o craque do time, perdeu um pênalti, né? Se o Remo empata, a culpa ia ser compartilhada. Mas o tratamento ia ser o mesmo, do Miguelito e do Thiago Balheiro, porque ele carrega o sobrenome do irmão. Então, continuo dizendo, o Thiago é melhor do que o Vinícius. Não sei se ele vai se firmar como um grande jogador no profissional, mas eu vejo nele qualidades. É que ele se embananou todo com a bola. Ele é mais técnico, né? Ele quis dominar, ele tinha que ter dado um estourão ali. E a situação do gramado, que eu acho até que segurou bem, o problema foi mais a velocidade do jogo. Tinha lá uma outra parte em que o campo estava mais pesado e tal, mas no geral, para a quantidade de chuva que caiu, até que a bola rodou e rolou de uma forma aceitável. Mas de toda forma, para quem dá carrinho, para quem desliza no campo e para quem joga no erro do adversário é muito mais fácil. O Santos não soube se adaptar, até por uma questão de ser um time técnico, né? O time não... O Felipe Laurindo, por exemplo, acho que sentiu muito o jogo. O time precisava ter tido um comportamento diferente, mas teve um monte de chance no primeiro tempo. Teve a bola do próprio Miguelito na trave. Eu acho que foi um jogo que prejudicou também o JP Sherman, que é o jogador mais técnico, o Ian, que teve bola dentro da área, o Gabriel Bom Tempo. O Ian dentro da área teve um chute que ele foi dar lá que ele recuou para o goleiro. Então são jogadores mais técnicos que sentiram aí a questão do gramado. E justamente aquele que é mais parrudo, aquele que é mais fortinho, né, que é o Enzo, no jogo aéreo ele resolveu a virada do Santos na partida. Aliás, ele e os outros dois que entraram no segundo tempo, que são fortes fisicamente também. Aliás, talvez aí haja um mérito do Orlando Ribeiro de ter entendido que ele precisava ter o Luca Meireles, não é Lucas, tá? É Luca Meireles, jogar com dois centroavantes e o Lucas saindo um pouco da área, fazendo jogada de ponta, e depois o outro menino que eu já tinha visto ele jogando até no Sub-17, que é o João Vitor, né? O atacante, que é outro que tem uma força física assim, absurda, né? Um moleque muito bom e que, além de ter sofrido o pênalti que o Miguelito não converteu, foi quem fez a jogada do segundo gol. Então o Santos dominou amplamente a partida, ficou claro, teve essa dificuldade, sentiu a ausência do Bernardo, que é um jogador tecnicamente acima da média,
E sentiu o Rodrigo César. O Rodrigo César não ficou nem no banco, ele assistiu o jogo, estava lá com o capuz, porque imagina a cabeça do moleque. Uma hora ele está na Copinha, no dia seguinte ele está no Grêmio. Aí no terceiro dia dizem para ele, não tem mais nada com o Grêmio, você vai voltar. Então tem que ser feito um trabalho aí com o rapaz, psicológico e tal. E na próxima partida, contra, em tese, o adversário mais fácil do grupo, dar uma chance para ele relacionar no banco, botar para jogar um pouquinho, para ele ajudar o Santos a conseguir uma segunda vitória que seria extremamente importante. Então, assim, o time sentiu a ausência de dois jogadores de condição técnica acima. O principal jogador do time teve um rendimento instável, que é o Miguelito. Foi até razoavelmente bem no primeiro tempo, mas caiu no segundo e perdeu um pênalti que não podia ter perdido. Aliás, ele precisa enfiar o dedo na tomada porque precisa acordar para a vida. Tem muita técnica, mas se ele ficar se ele ativar esse modo Lucas Lima na vida, ele tá lascado, viu, Miguelito? Eu quero o seu bem, tô te avisando. Se você virar cosplay de Lucas Lima, você tá na roça. A sua carreira não vai a lugar nenhum. Então, pega lá o mojo do seu companheiro Enzo e dá uma acelerada na vida, porque, enfim, tem que ter uma entrega diferente no campo. Então, aí vieram os gols no segundo tempo, com todas as alterações que o Orlando fez, né? O Santos entrou em campo com o Gustavo Jundi, o JP Sherman, depois entrou o Gustavo Henrique, o Thiago Balieiro, o Samuel e o Diogo Correia, depois entrou o Pedro Ian, o Balão, o Ian, depois o André Klaus, e aqui claramente o Orlando quis segurar o resultado no final, porque o André Klaus é um zagueiro que pode jogar de volante e é fisicamente muito mais forte do que o Ian, para se adaptar ao gramado, uma eventual jogada parada, uma bola parada do time do Remo. E o Miguelito, o Gabriel Bontempo depois o João Vitor, o Felipe Laurindo depois o Luca Meirelles e o Enzo Monteiro, que no finalzinho deu lugar ao Diego Borges. Então, assim, foi uma grande apresentação do Santos? Não foi uma grande apresentação. O Santos foi melhor do que o adversário. O Santos foi superior ao adversário, teve dificuldades, mas ganhou o jogo em condições ali, né? Entre condições que não eram as ideais. Enfim, contra o Remo, que tinha o Felipe Oiapoque, né? Ainda bem que não tinha o Ramon Chuí, né? Do Oiapoque ao Chuí, né? Os mais antigos lembram dessa. Felipe Oiapoque, o Marreiros tinha no time deles também, o Kakaroto entrou, né? O Kakaroto era o nome do Goku quando ele estava lá no planeta Vegeta. E o Matheus Greco, que fez o gol aí, tinha o Mitya também, meninada aí do time do Remo, né? Alguns até que talvez subam em breve para o time principal. Então valeu a vitória do Santos, né? Adaptação à situação, a torcida marcou presença, já com as faixas de ponta cabeça novamente, apoiou a meninada e tal, teve uma confusão lá, não entendi muito bem o que aconteceu, porque que quebraram aquele vidro lá, atrasou o segundo tempo começar, mas no final das contas deu tudo certo, o Santos venceu a partida e agora, meus amigos, está em segundo lugar no grupo, porque o Água Santa deu uma traulitada no Nova Venécia, meteu 4-0, com 12 minutos de jogo já estava 2-0, né? O Santos fez 2-1, então Água Santa e Santos têm 3 pontos, só que o Água Santa tem um saldo de 4, o Santos tem um saldo só de 1, precisa ver quanto é que o Santos consegue, primeiro precisa vencer o Nova Venécia e tentar fazer saldo também para tomar o primeiro lugar aí. Na próxima rodada o Água Santa pega o Remo no domingo às 3 da tarde e o Santos joga na sequência contra o Nova Venécia às 5h15, os dois jogos lá em Diadema. Aliás, esse jogo terá transmissão do Sport TV para quem interessar, tá bom? Então é a sequência do Santos na Copinha no próximo domingo e aí, claro, imagino que com o Rodrigo César à disposição. Sobre o Bernardo, não, eu soube pela Laura Marcelo, disse aqui inclusive no vídeo anterior, né, que ele estava fora porque a lesão dele foi intensificada, mas ele está no press kit, ele consta como inscrito na Copinha, então não sei se o novo departamento médico do Santos, que agora é capitaneado pelo Dr. Rodrigo Zogaib, aliás, o Dr. Rodrigo Zogaib que algumas vezes atendeu o João, meu filho, né, problema de coluna que ele teve e tal,
fomos pacientes do Dr. Zogaib algumas vezes, né? No tempo que ele já estava fora do Santos. E é o Rosan agora o responsável pela fisioterapia, né? Então vamos ver qual vai ser o protocolo para esse menino, para ver se ele volta a tempo de ajudar o Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá certo? Então é isso. Falamos aqui, passando do Marcos Leonardo, tá bom demais, né? Chega de falar desse cidadão. Do John, do Pirani, que o Santos vendeu. O negócio do Pedrinho tá andando, tá, gente? É provável que a gente tenha um anúncio nesta sexta-feira, até para que o jogador já se apresente no sábado, porque sábado tem a apresentação do elenco, né? Tem a apresentação do elenco. A gente vai ver com quem o Carille vai contar. Se vai ter a turma que vai ficar de recuperação. Eu apostaria que Mendonça, Lucas Lima, Vladimir, esses vão para a turma da recuperação, né? Morelos talvez, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então tem reapresentação no sábado e domingo tem o segundo jogo do Santos na Copinha e claro, vamos ficar atentos à movimentação de mercado porque ainda tem a história do goleiro, o Felipe Jonathan que andou comendo um pastel e tomando um caldo de cana com diretores do Fortaleza quando teve de férias, pode ir para lá e o Santos talvez tenha que correr atrás do outro lateral esquerdo, tem essa própria história do Pedrinho, enfim, vamos ver, acho que o Santos ainda estará ativo no mercado, que é um termo da moda que todo mundo gosta de usar, né? O Santos estará ativo no mercado aí nos próximos dias, talvez alguns cheguem depois do início da pré-temporada. E é bom também que se separe já alguns jogadores para eles entrarem em forma, porque alguns vão lá fazer um amistosão no Catar, né? O torneio lá, né? Quem sabe eles não fiquem por lá depois. Tá bom, meus caros? Então é isso. Vitória de virada do Santos na Copinha, na estreia contra o Remo. 2 gols do Enzo Monteiro, o boliviano, que se não é um craque, é voluntarioso e sabe fazer gol, tá bom? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.